Olá, olá. Boa noite ou bom dia, boa tarde para quem está vendo a gravação. Bom, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kelmer. Hoje eu sou CEO da Boa e do Harpoon. Para quem ainda não me conhece, estarei hoje aqui com muito prazer aqui com o Gabriel, com o Davi, para a gente compartilhar um pouco com vocês aí o que a gente tem para dizer aí sobre jornada, relacionamento com o cliente, criação de demanda, captura, conversão, né? São temas que a gente já falou um pouco juntos aí, a gente sempre está discutindo um pouco aí das terminologias e no final a gente entende que a gente está falando a mesma coisa, então isso é muito legal. É um pessoal que eu gosto muito de trocar e hoje a gente vai ter é, esse prazer aí de compartilhar um pouco dessas trocas com vocês, então convidá-los aí para compor a tela aqui junto comigo, né? E já pedir aí para vocês se apresentarem, para a gente dar o início aí. Enquanto isso, né, se o pessoal que está assistindo a gente já puder compartilhar aí, eu queria saber quem que é de vendas, quem que é de marketing, e para a gente entender aí como que está dividido, e isso vai ajudar a gente até a personalizar ainda mais aqui nossa conversa. E quanto tempo vocês têm de experiência com B2B? Acho que eu fiquei curioso também, quando eu estava pensando aqui como a gente podia começar bem. Acho que esse é um ponto interessante também. Então, se vocês puderem compartilhando enquanto a gente começa aqui as apresentações, acho que vai ser legal. Então, bem-vindos aí oficialmente, Davi, Gabriel. Quem quer começar aí? O mais antigo, por ordem de idade, alfabética, como vocês querem? Se é o mais Bom, antigo, então, Gabriel, passa adiante. vamos lá. Bom, não sou tão mais antigo também, né? Acho que o pessoal assistindo, talvez pela aparência mais acabada aqui do meu lado, pode me achar o mais antigo by far, mas não é tanta diferença assim. Mas bom, vamos lá. Sou o Gabriel Barbosa, eu sou diretor de marketing responsável por geração de demanda na Incognia, e cofundador do B2B Insider junto com o Davi. Estamos nesse projeto educacional há mais de um ano já, né? Parece que é mais tempo, mas faz pouquinho mais de um ano. E prazer estar aqui falando com vocês, né? A gente está bem especializado em B2B auto ticket, vendas complexas, então acho que é bem a praia aí do pessoal que deve ser a audiência da Harpoon e da Bowie. Cara, parece que faz 5 anos que eu vejo conteúdo de vocês todos os dias na minha timeline. Não é possível que faz só um ano. Parece que tem 5 anos que eu escrevo também, cara. Então a sensação também tem essa mesma sensação. Todo dia escrevendo a parada errada. Já dá um livro do tamanho daquele livro do ABN, né? Não, dá para fazer Eu, uma coletânea, certamente. Não sei quando se eu vai ser comecei a boa. escrever lá em setembro de 2022, eu tinha cabelo preto, barba preta, cabelo longo, Ridículo. era bronzeado, e aí passou o tempo e aconteceu isso. Covid era uma Conheço essa criança história. ainda. Covid já virou passado, as pessoas nem lembram mais disso. Mas, pô, valeu, Raquel, pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, me chamo Davi Costa Lima, já estou empreendendo aí desde 2015 na área de comunicação e marketing. De 5 anos para cá, eu comecei a focar em B2B e fiquei um ano e pouco em house, né, como head de marketing na Bit9. Aí tive a Grow2B, que era uma consultoria focada em B2B. E agora estou full time no projeto do B2B Insider junto com o Gabriel. Um projeto que começou de forma bem despretensiosa, foi tomando forma a ponto de demandar hoje alguém e o tempo, né, integral de ter mais pessoas, inclusive. E uma coisa bacana é que acho que a primeira live que eu e o Gabriel participamos, antes do B2B Insiders ainda, foi promovida pela Bowie. Não sei se vocês vão lembrar disso. A gente já comentou isso há pouco tempo, né? Foi até o Lucas Souza que acho que organizou. E então, bacana, cara, a Bowie aí já está aí na vanguarda aí, promovendo a educação B2B, então acho que isso é bem legal. Que legal, cara. A gente falou disso mesmo, mas eu não estava lembrando. Que bacana. E fiquei contente aí também, quando eu soube recentemente que
Davi ficou full time aí em B2B Insiders. Acho que se vocês já estão agregando, a tendência é agregar ainda mais, e a gente já falou sobre isso, cara. Tem muito espaço aí para mais pessoas que estão falando B2B, nos conceitos que a gente também acredita serem os corretos aí. O que a gente quer disseminar é a informação certa para todo mundo trabalhar certo e não desperdiçar recurso, que é o que a gente vê demais em B2B. E se vocês ajudam nisso, cara, vai ter sempre nossa parceria, apoio. Então, aqui é só uma pequena amostra disso aí, mas como a gente já teve muitas trocas aqui nos bastidores, tem muito para a gente se ajudar aí. E aqui a gente já vai fazer um pouco desse trabalho, né, compartilhando com o mercado aí e já alinhando uma questão interessante aqui, um pouco da forma que a gente quer conduzir esse papo cara, pouquíssimo roteiro aqui. A gente preparou um material, mas acho que o mais rico vai ser as discussões e a gente trocando ideia ontem para alinhar e discutindo, pô, mas peraí, será que você quer isso mesmo? Não poderia ser mais coisa? Será que a gente mede aqui a criação de demanda só por interações em LinkedIn, ou tem mais touches que são importantes também entrar nessa conta? E aí a gente acabou falando, pô, isso aqui já poderia estar gravando aqui, já poderia ser uma parte do webinar introdutório. Então, bom, que seja assim, que seja bem aberto aí, bem livre para discussão. Se tiver discordâncias, melhor ainda. Acho que o pessoal gosta disso também, ou pelo menos gosta. Então, bora lá começar isso aí. Acho que a gente tem um pouco de disclaimers aí em relação a... A gente vai falar um pouco aqui de jornada, né? Mas acho que antes da gente falar de jornada, tem alguns pontos muito importantes aqui, prévios, né? Se vocês quiserem puxar um pouco aí sobre isso, mas bom, então, peraí. Vamos falar aqui. Já falei que a gente vai falar de jornada, então vamos falar da agenda, né? Um pouco dos tópicos que a gente vai tratar, tá bom? Entendendo e personalizando a jornada, tá? Como eu falei. Interações e propostas de valor personalizadas, fit da dor com a solução, conversando com os times de receita, né? E aqui a gente vai falar que, cara, tem muitos times que podem contribuir com a receita, né? Por mais que a gente fala de marketing e vendas, que são os times que atuam mais diretamente em receita, mas, pô, tem time que pode ajudar a expandir a receita, né? CS. Tem time que pode ajudar na conversão da demanda em negócio, né? Que é time de produto, por exemplo. Então, cara, quais times podem influenciar na receita? Então, a gente vai brincar um pouco discutir um pouco disso aí e descomplicando o processo de compras, tá? Então, agora sim, vamos para os disclaimers aqui, né? Quais são pré-requisitos para começar a falar de jornada? Cara, beleza, falando de jornada, que a gente está no nível tático, o que vem antes, né? O que a gente precisa... Tá, beleza, dar vários checks aqui, né, dentro do negócio, para aí sim a gente começar a discutir, cara, como entender mais profundamente essa jornada. Então, se vocês puderem, Gabriel aí, talvez, já deixando a sugestão aqui, começar aí, depois Davi, se puder complementar. Boa. Bom, acho que a primeira coisa que eu não sei se ainda é novidade, se é novidade não deveria ser, porque isso já vem sendo falado pelo menos ao longo desses últimos 2 anos que a gente está falando sobre isso, e não é só a gente que está falando sobre isso, bem verdade isso também, que jornada não é linear. Eu acho que esse ponto é o mais importante, assim, né, que tem aquela coisa, a gente é levado a pensar que uma jornada pode ser linear por conta do bom e velho funil de marketing, né, e quando a gente fala de topo, meio e fundo de funil, as pessoas tendem a ver a jornada como linear, de, então vou criar um conteúdo de topo, para depois a pessoa passar para o meio, para depois a pessoa passar para o fundo. Isso é uma visão linear e as pessoas não compram desse jeito.
né? Nenhum comprador compra desse jeito. Assim, acho que as pessoas podem vir a comprar desse jeito, mas você não controla. Isso acho que é um outro ponto, já é um segundo ponto, né? Que você não controla como a pessoa compra, né? Você pode tentar buscar entender um pouco de como a pessoa chegou até você, como a pessoa comprou, mas quando você consegue fazer uma análise retroativa em relação à jornada de um comprador específico, e você compara com outras 10 jornadas, você vai ver potencialmente 10 jornadas diferentes. Né? E essas 10 jornadas, essa análise retroativa é super interessante para entender como é muito mais relevante para entender como o seu conteúdo tem funcionado e como o trabalho de marketing tem funcionado, do que buscar criar um topo, meio e fundo, né, de funil. Né? E a gente, às vezes, as pessoas criticam quem critica o funil, né? Porque o funil, ele é didático e etc e tal, e tá ótimo, assim, acho que é uma boa forma, para mim, eu fiz um post uma vez sobre isso, né? Para mim é que nem rodinha de bicicleta. Cara, tá ótimo, começa a aprender sobre marketing olhando para o funil. Uma hora você precisa tirar a rodinha, uma hora você precisa tentar parar de controlar essa jornada e parar de usar uma ferramenta, na minha opinião, arcaica, só porque ele é didático, né? Então, sim, você tem diferentes níveis de conteúdo em diferentes etapas da jornada, mas isso não acontece da forma como marqueteiros gostam de achar que acontece, né? E outro ponto importante, quando a gente fala de funil, e a gente fala né, assim, da não existência do funil na jornada de marketing, é importante que as pessoas não confundam isso com a gente dizendo que não existe um funil de vendas. O funil de vendas existe. Por quê? O de vendas existe? Porque existe controle ali. Existe pelo menos mais controle. Você está em contato direto com uma pessoa e você está fazendo um discovery de uma conta, e aí você está nessa etapa mais, digamos, topo de funil de vendas, né? Você está numa etapa de discovery. Aí você vai para uma etapa, né, ou a qualificação antes do discovery, no caso de um inbound, né? E se a gente está falando de ABM aqui, não, a qualificação ela deveria ser prévia ao funil de vendas, mas isso já é outra história. Mas aí aí sim, você tem o discovery, você tem toda a etapa que vem depois do discovery, que pode, por exemplo, ser uma POC, no caso de uma venda bem mais complexa, que você vai precisar fazer uma POC, e assim por diante. Você tem a seleção do cliente, depois uma POC, e aí, de fato, o fechamento, né? E aí tem várias variações que, dependendo da empresa, faz sentido você colocar uma ou outra etapa, mas funil de vendas faz sentido, funil de marketing, na minha opinião, não faz sentido. Boa, boa. Eu acho que, cara, esse é um tema que a gente fala bastante, né? Já falamos muito sobre isso, a gente até parou de falar para justamente não ficar nessa polêmica, porque não é nem o nosso objetivo, né? Mas pegando um pouquinho aí dos pré-requisitos, né, para começar a falar de jornada, eu acho que uma coisa legal, assim, em termos de entendimento, é o quão maior é o ticket, mais complexa vai ser a venda, e supostamente maior e menos controlável vai ser essa jornada, porque ela vai ter mais pontos de decisão, talvez mais pessoas envolvidas, né? E quanto mais complexa menos linear ela vai ser. E isso é até engraçado dizer, porque eu não necessariamente estou falando que uma venda que não seja complexa, ela é linear, porque ela também não é, né? Tipo, é só você parar para pensar, sei lá, a última vez que você comprou um tênis, né? Quantas vezes você não foi na página lá, quantas vezes você salvou o negócio, e o dia que você comprou, teve alguma lógica por trás, né? A empresa saberia por quê. Às vezes você só acordou e falou, cara, vou comprar hoje, eu já estou pesquisando há um tempo. Então, assim, a compra, mas pelo menos ela é uma compra que ela só tem uma pessoa envolvida, que é você. Existe algum poder de pico de vendas por parte da empresa, então ela pode fazer uma promoção, ela pode fazer um Black Friday da vida. Então, esses recursos que são muito bem utilizados para compras de baixo risco, eles tendem a dar a sensação de que o marqueteiro ele controla a venda. Isso no que não é 100% verdade. E quando a gente traz isso para o auto ticket ou para o B2B, isso é menos verdade ainda. Então, assim, não adianta nada você chegar e fazer uma promoção de Black Friday na sua empresa, porque, cara, não é isso que vai fazer com que alguém compre no impulso, né? Então, acho que esse entendimento
de como funciona a jornada de compra, ela é super interessante da gente ter. A jornada ela é complexa, porque no B2B ela vai envolver mais pessoas. Muito provavelmente, né, você tem que ter, dependendo do seu ticket, você vai ter que ter um orçamento, um budget aprovado para tal investimento. Então as coisas elas não são simples, né? Como jornada, como pré-requisito, você obviamente tem que entender muito bem quem é o seu ICP. Acho que a gente já vem falando isso bastante, e ao mesmo tempo, cara, é a grande dor de mercado, é uma das grandes dores de mercado. Eu participei recentemente aí da formação da Uniby Design, e, cara, é surreal, assim, tu vê, tipo, eles falando que, e a galera que estava participando, cara, que realmente ICP é uma grande dor, assim, então, é o tipo de coisa que todo mundo sabe que é um problema, mas poucas pessoas, talvez, gastam energia e tempo suficiente para entender quem é seu ICP, fazer esse dimensionamento de mercado, entender qual é o seu posicionamento, ou seja, qual é o seu diferencial para esse ICP. Então, saindo um pouquinho da jornada em si, entrando um pouquinho nesse pré-requisito, que acho que é um pouco do tópico aqui, eu diria que a gente, assim, e é uma das coisas que a gente já colocou lá na nossa metodologia do B2B Insiders no passo a passo mesmo, que é a definição de ICP, dimensionar mercado, entender qual é o seu posicionamento, ou seja, qual que é o seu diferencial, né, para aquele grupo de contas ou para aquele grupo de pessoas, se você está falando do B2C, né, e a mensagem, no caso, é a garantia que em toda a sua jornada, que não vai ser linear, vão ter vários touchpoints, o seu diferencial, que é o seu posicionamento, ele tem que ser falado em todos os pontos. Então, eu diria que os pré-requisitos para você começar a falar de jornada são esses, né? ICP, dimensionamento de mercado, posicionamento e mensagem. A partir daí você começa, de fato, a trabalhar a criação, captura e conversão de demanda. Perfeito, Davi. Pô. Bom, tendo esses pré-requisitos e feito aí alguns disclaimers sobre a não linearidade da jornada, né? A representação gráfica, às vezes, é linear, tá? Mas não quer dizer que ele vai passar passo 1, depois necessariamente passo 2, depois necessariamente passo 3, né? Ela pode ir e voltar. Algumas pessoas aí que eu sigo, às vezes fazem alguns desenhos, tem alguns que, cara, explicam tudo em desenho, eu adoro, assim. E aí faz um super, né, não sei nem como é que chama isso, mas um passo a passo totalmente complexo de ida e vinda, e é assim que é mesmo, né? É igual a coisa funciona na prática. Mas para fins didáticos aqui está representado de forma linear. Então vamos começar a falar um pouquinho aí de como que Kelmer, começa, né? Eu convido a quem estiver assistindo a colocar no Google Buyer Journey B2B Gartner e ver a proposta da Gartner em relação à jornada de compras. É uma coisa super simples, super tranquila, que não vai trazer nenhum tipo de ansiedade para um time de marketing. Eles vão olhar e falar assim, pô, tranquilo, é só implementar isso então. Então, assim, é justamente a tentativa de controlar o que é incontrolável, né? Ou que pelo menos não deveria ser controlável. Eu acho que eles foram irônicos a fazer aquilo lá. Acho que, tipo, quem fez já fez com aquelas risadas malévolas. Só. E fez, tipo, já zoando. Tipo, vamos ver o que as pessoas vão achar, né? Tipo, realmente não tem funil, mas tem isso, sabe? Aproveitem. É o que vocês repetem bastante e faz todo sentido, né? Você não controla, você não cria a jornada, você entende a jornada. Entendendo isso, você pega e planeja. Exatamente. Você ia falar, Gabriel? Não. Só compartilhando a piada, Davi. Vou falar um pouquinho então da primeira etapa aqui, né? Essa linha azul, a gente aqui, Boa e Harpoon, fala muito sobre ela, toda reunião praticamente com prospect, com empresas ou conteúdo educacional, a gente usa essa representação aqui, enquanto Davi e Gabriel batem muito na tecla do criar, capturar e converter demanda. Que aí aqui ficou claro que, né, no final a gente está falando de pouca diferenciação prática entre uma visão e a outra. Né? Aqui, além esses pontos aqui em cima, foi uma reflexão que eu mesmo tive aqui sobre a questão de aquisição e expansão, né? No ABM a gente fala muito de objetivos de aquisição, objetivos de expansão,
a reflexão foi que, dependendo da expansão, uma expansão para outra área, uma expansão para a mesma área, aumento de contrato, de ticket e tudo mais, às vezes você pega parte essa comunicação com essa nova área ou com outros, ou com a mesma área, de pontos diferentes aqui, né? Então, essa é uma representação aqui de que, assim como a jornada não é linear, cada empresa que você vai conversar vai estar num momento, né? Tende a estar mais pós-criação de demanda, né? Mas tem os 5% também que levantaram a mão para falar e não necessariamente está educado também, né? Não necessariamente vai ter fit. O que vocês querem? Entende? Complementos aí em relação a essa visão aí de aquisição, expansão e o momento de educação aí, momento de compra de cada empresa. Acho que o mais importante em termos de visão é que a maior parte das empresas, isso é, assim, tem vários dados em relação a isso. Tem uma pesquisa da RD Station que saiu no passado falando sobre isso, tem pesquisas do B2B Institute e do LinkedIn que falam sobre isso, do quanto as empresas investem em geração de lead, que nada mais é do que uma busca por capturar demanda, e o quanto que elas investem em buscar gerar awareness, buscar criar demanda, né? E awareness é o primeiro passo da criação de demanda, né? Você tem consideração e etc e tal. E a maior parte, obviamente, assim, né? A maior parte das empresas hoje ainda investe a maior parte da verba que elas têm em buscar gerar lead. Por quê? Porque tem uma ansiedade natural de precisam bater meta, então a gente precisa de lead para vendas abordar, né? Eu acho que era uma coisa da ordem de 80%, 85% da verba das empresas é investida, da verba de geração de demanda é investida em geração de lead. Que para mim é diferente de captura de demanda, aliás, né? Mas depois dá para falar um pouquinho dessa diferença conceitualmente. Mas ponto é que as empresas estão investindo mais nisso, estão comprando mídia e estão investindo em coisas que são as coisas mais caras que elas podem investir. Tem até uma anedota do Davi de um evento que rolou semana passada sobre isso, de uma pessoa que ele ouviu, e investem no que é o mais caro para uma coisa que elas, do curto prazo, sendo que não mais do que 5% do mercado está pronto para comprar uma solução, está pronto para entrar numa categoria e está aberto para considerar uma solução de uma determinada categoria. E assim, o quanto a gente vem falando do 95/5 e ainda vê números de que as empresas mais investem em gerar lead do que em criar demanda, fica óbvio, assim, né, que existe um problema latente e esse problema só pode, assim, eu acho que é muito bom para as empresas que estão conseguindo ter uma visão diferente e estão conseguindo trocar, e estão conseguindo investir mais em awareness e criação de demanda, e a menor parte da verba deveria ser investida em capturar demanda. A menor parte. Fato, a maior parte deveria ser investida em criar demanda e gerar awareness e criar consideração. Porque na hora que o primeiro SEO que você precisa fazer é o SEO do cérebro da pessoa. Na hora que a pessoa vai pensar numa categoria, ela vai ter marcas que vão vir na cabeça dela. E a sua marca precisa ser uma das 3 que vem na cabeça dela. Porque se você estiver confiando que na hora que ela for para a categoria, ela vai começar a pesquisar, e aí ela vai aprender sobre a categoria, vai ler o blog, depois ela vai ver o webinar. Ferrou. Ela já precisa estar com a sua marca na cabeça. Então você precisa fazer esse trabalho. É um pré-trabalho. Então, até do ponto de vista de visual, né, sendo linear ou não linear, tanto faz visualmente, né, e o criar demanda ele é muito maior, tanto do ponto de vista de jornada, de tempo na jornada, quanto do ponto de vista de quanto você vai investir de grana e de esforço nessa parte da jornada. Isso. E essa anedota é boa mesmo, eu já falo. Eu acho que
Cara, uma boa forma que a gente organizou as ideias, né, foi sempre tentando fazer a engenharia reversa do porquê que a gente está falando sobre isso, ou porquê que a gente está... Né? E aí uma lógica que a gente chegou, e eu particularmente gosto bastante, que é, cara, todo mundo quer resultado. Né? O que é resultado? Resultado é igual a receita, e receita é igual a demanda convertida. Então isso é em linhas gerais, qualquer negócio, isso aí chega a ser até uma lei econômica, beleza. E aí, dentro desse contexto, né, de demanda, existe a estratégia de geração de demanda, que é justamente as 4 formas que existem de trabalhar a demanda. Criação de demanda, captura de demanda, conversão de demanda e, como você falou também, que é a expansão de demanda. Né? Como a gente hoje foca mais, e eu acho que é um pouco do nosso momento mesmo, sabe? E vai ser natural que a gente caminhe para a parte de vendas e, eventualmente, para uma parte de CS. E CS, no caso, não somente a parte do sucesso, mas toda a operação pós-venda. Né? Mas hoje a gente está focado muito na parte de aquisição. E a parte de aquisição de novos clientes é onde está, talvez, o grande desafio das empresas que estão em estágio de penetração de mercado, que é a grande maioria. Né? Então, em linhas gerais, você tem que trabalhar criação de demanda, captura de demanda e conversão de demanda para adquirir novos clientes. Então, esse é o nosso foco e é um pouco do que está aí. Aí um ponto curioso e interessante a gente ter em mente é que essa pesquisa do The B2B Institute, que o Gabriel mencionou, dos 95%, apesar dela ser referente ao B2B, né, inclusive eu fiz até um post recente explicando o racional de como eles chegaram nesse percentual de 95%, então não é um número tirado da cartola, mas além disso tem também a pirâmide de Chet Holmes que traz algo um pouco nessa linha, mas em linhas gerais a gente pode colocar aí que de 3% a 10%, vamos colocar aí, dependendo de vários fatores, da sua audiência vai estar em marketing, vai estar apta à compra naquele momento. Então, quando você está trabalhando B2B e quando você está trabalhando no B2B que tem um ticket um pouco mais alto, você não está falando de um tamanho de mercado grande. Você está falando de um tamanho de mercado que ele tem ali, ele tem um teto, e um teto bem desenhado, inclusive. Né? Então, se você ficar somente na captura de demanda, você vai estar basicamente tentando atacar aqueles 3% a 10%, dependendo do tamanho de mercado, que vão estar aptos à compra. Então, isso por si só já é um problema, porque você vai estar, primeiro, fazendo o lead gen, tentando olhar de forma imediatista para ter resultados, e esses resultados não vão aparecer, você vai achar que os problemas deles vão estar em nível tático, e os problemas não estarão em nível tático, então isso daí vem a rodinha de ratos que todo mundo já talvez tenha vivenciado em algum momento, principalmente porque as operações estão tendendo a ter um pouco mais de previsibilidade de receita e elas estão naturalmente aumentando seus tickets. Então isso também é algo legal. Assim, eu acho as vendas estão ficando mais complexas, só que as táticas continuam sendo as táticas que a gente usava no inbound clássico de 10 anos atrás, de geração de lead. Então isso aí tem um clash, né? Então, eu acho que esse é um ponto legal da gente ter em mente. E o segundo ponto é justamente como a jornada de compra do comprador B2B vem mudando. Né? Então, cada vez mais, ou melhor, cada vez menos ele está indo no Google, cada vez mais ele está indo em comunidades online, cada vez mais ele está recorrendo a amigos ou colegas. Então, esse tipo de comportamento faz com que, quando tenha uma iniciativa, né, quando tenha quando surge uma oportunidade, ou, cara, vou para o mercado, vou atrás de uma solução, quando essa conta entrar nos 5%, lá nos 7%, cara, fatalmente ela já vai ter algumas contas em consideração, ela já vai ter alguns fornecedores em consideração. Né? Em linhas gerais, são 3. Né? Geralmente é o líder de mercado, né? É o top of mind, que pode ou não ser o líder de mercado, e uma terceira, assim, que seria um pouco mais de uma disruptiva, uma que esteja ali. Então, a líder de mercado e a disruptiva, elas meio que se contrastam. Né? Uma é aquela gigante que traz aquela robustez, tu fala, cara, essa aqui. A outra talvez já tenha ali uma abordagem um pouco mais dinâmica, um pouco mais moderna, então é um contraponto, e a top of mind é aquela que está ali todo dia ali martelando. Então, acho que se você está num contexto B2B, está no contexto B2B de alto ticket, né, e você só está focando nos 5%, você não está fazendo uma criação de demanda organizada, a sua chance de quando as contas entrarem nesse 5%, ser uma dessas 3 consideradas cai consideravelmente. Então, nem o mago do tráfego, né, e aí vai um pouco também a provocação do post do Gabriel da semana passada. Não tá, a solução não vai estar em nível de tráfego, a solução não vai estar em nível de criatividade do ads, não vai ser isso que vai fazer você magicamente virar o jogo.
Então, se você realmente não trabalhar para criar demanda e, consequentemente, estar entre as empresas consideradas, quando essas contas entrarem no mercado, você não consegue ter uma operação que, de fato, tenha uma mínima previsibilidade de resultados, né? E aí eu acho que, para complementar um pouquinho desse tópico, que é também o que eu até coloquei no LinkedIn hoje, né, que a gente também, como marqueteiro, a gente não tem a força e nem a gente não consegue colocar essas contas em marketing. A gente não tem esse poder. O único poder que a gente tem é, quando eles forem para o mercado procurar uma solução como a nossa, nós seremos a primeira opção. Nós seremos a solução que eles certamente vão considerar. Eu vou estar aqui e eu vou estar pronto, porque eu já estabeleci contato, já mapeei ele, já sei quais são as dores que ele tem e já estou em contato com ele via ads, via evento, seja lá o que for, via podcast. Mas o poder mesmo que vai fazer com que ele chegue e fale, cara, vamos conversar, isso aí ou vai ser uma iniciativa de fator interno ou uma iniciativa de fator externo. Então, acho que, sei lá, ter esse entendimento um pouco geral, um pouco macro, de como funcionam as 3 etapas de demanda dentro da aquisição de contas de alto ticket no B2B, também ajuda bastante, assim, na hora de você, enfim, apresentar ou eventualmente fazer um buy interno para os seus líderes, para fugir um pouquinho dessa rodinha de rato de geração de lead. E aí, Boa. só um complemento, pegando um gancho de uma coisa que o Davi falou, que é essa coisa do termo criar demanda, né? Muita gente grande no mercado, até fora e tudo, se apegou muito no termo, na taxonomia. Oi, vocês estão me ouvindo? Voltou. Você deu uma travada, mas voltou. Na taxonomia. Não, algumas pessoas se apegaram na taxonomia do termo criar demanda, e porque as pessoas dizem justamente algo que o Davi acabou de falar, você não cria demanda, você não faz uma pessoa magicamente querer comprar de uma categoria. É verdade isso, né? Mas a gente vem falando muito que o criar demanda é criar a sua própria demanda, que basicamente na hora que essa empresa estiver no mercado e estiver buscando determinada categoria, você necessariamente tem a sua demanda criada, porque aquela empresa ela foi para a categoria e considerou a categoria a partir da sua marca, né? Se ela considera a sua marca como a melhor opção dentro da categoria, você criou sua própria demanda, né? Foi um trabalho que foi feito ali em algum momento de criação de demanda própria. Excelente. Quando teve esse debate sobre criação de demanda, não criação de demanda, um dos argumentos dos que são os criacionistas era justamente o Apple Vision, né? E parece que saiu essa semana falando que a demanda pelo Apple Vision caiu bastante. Então, tipo assim, a Apple não conseguiu criar demanda, tipo, porque era essa a lógica, tipo assim, cara, a Apple Vision é um produto novo, não tem nada parecido, porque até então o iPhone ele poderia ser comprado, já tinha o BlackBerry, já tinha outros smartphones, ele só foi tipo um produto muito melhor, né? Agora o Apple Vision não, a princípio a Apple ela tinha que criar a categoria, né, de sei lá, Smart Glass, não sei nem qual é o nome do negócio, e pelo visto não está conseguindo. Então tem aí mais uma pimentinha para o debate. E esse debate é num nível de complexidade expressivo aí, porque se a gente pensar no padrão aí, 80% das empresas B2B que estão buscando gerar mais receita, tá no mainstream, né? Tá, ERP, que beleza, já existe uma demanda gigantesca pro segmento e não sei, talvez até nessas aí o que tende os 5% ser um pouco maior, né? Então todo mundo já sabe o que é RP, né? A gente, há um tempo atrás, falava, cara, a galera não sabe o que é ABM, então a gente tem que explicar o que é ABM para aí sim essa demanda tá mais existente. E inclusive vem numa crescente aí constante de muito tempo, inclusive, vocês devem sentir daí também. Mas enfim, percebi que só dessa primeira etapa aqui dá para falar 2 horas, né? Então, de todas as ideias de continuidade possíveis aí dessa pauta, e muitas boas aí, acho que a gente pode fechar essa primeira parte aqui falando rapidamente de métricas, né? Que foi um pouco do papo que a gente teve também, de como medir, né? Então, vou iniciar isso falando da forma que a gente vê aqui, né? E eu também concordo com a forma que vocês veem, acho que é uma questão de adaptação.
e momentos da empresa e contexto do negócio, né? Particularmente de vocês, eu acredito ser mais simples, mas vocês vão poder explicar aí. Do nosso lado, a gente busca medir todos os pontos de contato tidos com essa marca, né, em todos os canais e principalmente ads direcionado, que tudo que dá para medir a gente busca medir e centralizar no mesmo lugar, gerando o que a gente chama de score de awareness, né? Para simplificar, esse nome mais simples aí, para ficar mais entendível. Já teve outros nomes já. Então, só que geralmente o que mais está presente aí vai na linha do que vocês buscam medir também, que é interações, impressões, em social principalmente, né? Mas não é incomum de uma conta mapeada acabar tendo interação, uma interação não planejada com ela, né? Não intencional, não sendo do ads direcionado ou de algum contato ali de SDR, BDR. Então, do nosso lado, medir tudo, centralizar no score, e esse score tem algum racional ali de peso por tipo de ação, por quem realizou a ação, quando é possível, né, entender quem realizou. Em muitos casos a gente consegue saber que a companhia e alguém dentro daquela companhia realizou aquele toque ali. Mas em alguns casos também dá para saber quem foi, além de saber qual empresa foi. Bom, e do lado de vocês aí, Davi, quer falar essa parte? Eu acho que, assim, na verdade, a forma que a gente vê é bem parecida. Eu acho que a forma que talvez a gente executa, talvez ela seja talvez diferente, ou pelo menos a ordem inicial seja diferente. Eu acho que essa divisão entre criação, captura e conversão de demanda, ela facilita também na hora de você organizar as táticas, né? Então, tem um post do Gabriel, que é uma representação visual de toda a metodologia que a gente meio que desenvolveu, e que, na verdade, a gente desenvolveu sendo um agrupamento de várias coisas que já existem. O nosso toque é justamente organizar e colocar na nossa ordem. Mas, em linhas gerais, dentro de criação de demanda, você tem, além do social ads, você vai ter um podcast, você vai ter uma newsletter, você tem um podcast, tanto você sendo host, como você sendo convidado, tipo a gente aqui hoje, né? Então, assim, existem inúmeras táticas dentro de criação de demanda para você compor, de fato, essa etapa tão importante, que é a etapa de garantir que as contas, quando entrem em consideração, você esteja apto para fazer essa captura de demanda, que é o segundo momento, né? E esse segundo momento também existem várias táticas. Então, você tem desde uma tática um pouco mais usual do outbound, como você pode fazer um webinar com call to action para contas que já estejam, de certa forma, engajando com você, ou mesmo você pode ir para um evento, né, um evento físico mesmo, e aí o cara pode olhar e falar assim, putz, a boa, e vi lá o webinar lá com o Kelmer, putz, B2B Insiders, vi lá o webinar lá com o Davi e com o Gabriel. Então, eu acho que esse é um pouco da lógica, né? Ela entra, o evento ele vai entrar para justamente compor essa estratégia de geração de demanda, né? Inclusive, essa é a anedota que o Gabriel mencionou, tipo, um projeto que eu soube que, enfim, tinha um ICP específico, eles tinham uma verba específica para um ano. E o cara responsável pela verba, ele pegou toda a verba do ano toda e colocou em um evento, que era o maior evento da categoria, era o evento que na cabeça dele deveria estar. Só que, assim, cara, a verba era bem alta, tá? Era um valor, assim, bem considerável. E o ponto o cara optou por gastar toda a grana para ser ali apenas mais um dentro de um mega evento, né? Qual que é o problema disso? O problema é que, assim, o evento ele só entra como uma ferramenta para você justamente aumentar a awareness e a consideração da sua conta, né? Então, o poder que ele vai ter ali de combate, de criar isso naquele evento é muito baixo, porque ele vai estar, ele vai ser um dos menores stands, o pessoal vai ter peixe grande lá dentro. Ali é um lugar que, por mais que o ICP dele esteja lá, a atenção do ICP vai estar totalmente difusa, porque o cara vai estar olhando para 1000 coisas ao mesmo tempo, e o investimento é altíssimo. E aí, em algum momento, ele vai entrar naquele velho dilema: como é que eu vou medir o ROI disso? Cara, ele vai se dar mal. Esse que é o problema, assim, sabe? Tipo, vai tentar fazer algum tipo de negócio ali. Então, partindo da lógica que, cara, ele poderia pegar esse valor, né, segmentar essa galera no LinkedIn, impactar ela, conseguir controlar o número de impressões, o número de usuários impactados, ter uma noção de frequência por empresa, ter uma noção de engajamento por empresa. Cara, ele consegue controlar isso com valor de mídia bem menor, com valor de uma verba bem menor.
Então, eu acho que assim, esse é o grande objetivo da criação de demanda, né, nessa primeira parte. É você alcançar as contas que você tem que alcançar, o seu ICP, é você colocar a frequência, né, ou seja, você impactar o maior número de vezes possível. Então, esse nível de granularidade, o social ads do LinkedIn te traz. É claro que você pode aumentar a sua frequência com podcast, você pode aumentar a sua frequência com a newsletter, mas existe já um desafio de tático, você já vai ter que dar mais trabalho fazer, existe já um planejamento melhor de conteúdo. Eu acho que vale a pena você testar de forma mais rápida com o social ads. Então, por isso que a gente começa pelo social, porque é uma forma mais rápida de você impactar, alcançar. O nível de granularidade das métricas que o LinkedIn traz hoje, em nível de conta, cara, é maravilhoso. Se o seu ICP está no LinkedIn hoje, você consegue saber quantas impressões a conta tá tendo, aquela empresa, sendo que você só está impactando os cargos que de fato fazem sentido para você. Você consegue saber a frequência média de cada uma dessas pessoas e os níveis de engajamento. Cara, isso é maravilhoso. Se você tem acesso a isso, você pode entrar numa segunda camada tática, chamando para eventos, criando webinars. Então você consegue controlar melhor. Então talvez seja esse um pouco da nossa metodologia e por que a gente opta, pelo menos no primeiro momento, ir via ads. Né? E aí, em nível de métrica, é o que a gente usa na nossa forma de ver, é exatamente essa, né? Alcance, awareness, que é a consciência, que quando uma conta ela entra com uma frequência acima de 10, e a consideração, que é quando a frequência está acima de 10 e o engajamento da conta está alto ou muito alto. Então, dentro de criação de demanda, são essas métricas que a gente usa. Para captura de demanda e conversão de demanda, aí são outras, que a gente pode falar mais para frente. Boa. Uma coisa em comum aí que a gente também põe um range, né? Só que no caso de score, de awareness, como eu comentei, para tornar aquela conta apta para receber alguma comunicação direta, mais com cara de outbound aí, mas aí seria um outbound zero frio, né? Já com interações e preferencialmente mais de um canal. Que aí, pô, o exemplo que você deu de viu num webinar e depois encontrou num evento é um dos melhores, né? Num evento físico ali, esses grandes eventos aí, principalmente se for empresas que têm condições aí, têm no planejamento estar nesses eventos com stand, cara, isso é uma chance, é ouro, assim, isso é algo bem direcionado para o setor, é uma chance grande ali de ter um touch de muito valor, que aí no nosso caso, a forma que a gente controla seria um touch com score mais alto, né? É um touch de muito valor aí com a conta mapeada. E aí, no decorrer do processo, a gente tem outros gatilhos que também podem gerar outros tipos de interação, outros tipos de ações, né? No caso de ABM, o pessoal gosta de chamar de plays aí, um conjunto de ações para interagir mais com aquela conta, gerar um relacionamento maior com a conta. Mais uma visão que a gente também repete muito cara, durante a jornada de relacionamento, a nossa intenção é relacionar, não necessariamente vender. A gente vai vender quando notar oportunidades ali entre as interações que vão ocorrer de forma natural, mas dores que a gente tenha alguma forma de ajudar, né? E aí é onde começaria a partir ali para a etapa de consideração. E aí, por fim, tendo proposta aí, a gente vai falar um pouquinho aqui, inclusive o tempo está ficando apertado, mas falar como personalizar mais pelo menos passar por insights aqui de como os times podem conversar e contribuir para personalizar muito aí uma proposta e todas as interações aí nessas etapas para ficar claro que, pô, beleza, a nossa dor é essa dor está clara e a solução encaixa dessa forma nessa dor. Esses são os pontos de atenção e, se for possível, nós mesmos levar esses pontos de atenção já com soluções, né? E aí se torna finalmente, né? Então, falar da venda consultiva. Total. Gabriel, quer mencionar alguma coisa? Não, acho que, putz, assim, acho que você falou tudo, assim, em relação a métricas. Eu acho que em relação à personalização, assim, acho que não existe personalização, não vou dizer que não existe, assim, mas
vou dizer que não existe boa personalização sem que marketing e vendas trabalhem juntos, né, e juntos e próximos e de uma forma coerente, né, e o que é marketing e vendas trabalharem de forma coerente? A primeira coisa de todas é que eles estejam olhando para um mesmo ICP e esteja documentado qual é esse ICP, e que eles trabalhem em cima da mesma lista. É bastante comum, tem um dado também que a gente também fala bastante sobre esse dado, que foi de uma pesquisa do LinkedIn ano passado, de que 84% das empresas, marketing trabalha com uma parte de uma audiência e vendas trabalha com outra audiência, ou seja, marketing está atirando num alvo e vendas está atirando em outro alvo. Na minha leitura, isso deve ter duas razões. Assim, eu acho que eu vejo dois perfis diferentes de empresa. Um perfil de empresa em que a empresa está perdida, em que marketing e vendas nem sabem necessariamente que eles estão atirando em alvos diferentes. E eu acho que também tem outras empresas que são aquelas que acham que vamos abraçar o mundo, vocês atiram aí a gente aqui para a gente cobrir uma parte maior de mercado e a gente aí aumentar as nossas chances de fechar negócio, sem saber que, na verdade, estão diminuindo as chances de fechar negócio, porque é sobre frequência. O jogo é frequência. Por que o jogo é frequência? Porque você precisa fazer o SEO do cérebro da pessoa, a pessoa precisa lembrar de você. Se você tem marketing falando por um lado, vendas falando pelo outro, lembrando que a gente está falando com um comitê de compra, então você tem, às vezes, 10, 15, 20 pessoas diferentes com as quais você precisa falar, então você precisa de frequência alta em todas essas pessoas, ou uma quantidade relevante dessas pessoas, né? Então, marketing e vendas precisam estar alinhados, e precisam estar alinhados primeiro em nível de audiência, em nível de lista que a gente vai impactar, e aí depois em nível de mensagem. Também é bastante comum a gente ver projetos em que os anúncios da empresa têm determinada mensagem, o site da empresa tem uma segunda mensagem diferente e o pitch de vendas tem outra mensagem ainda diferente. Então, se você não tem coerência também na mensagem ao longo de todas essas... E aqui são só 3 exemplos, mas a gente vê esses 3 como 3 grandes pilares da mensagem, né? E aí, se a gente for aí olhar para as pessoas que se prendem no funil, anúncio é topo de funil, meio de funil é o site, fundo de funil é o pitch de vendas. Então, como que você vai ter essa mensagem não sendo coerente e você achar que você vai conseguir fechar uma venda, sabe? Então, acho que esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto, aí sim, você pode começar a falar de personalização, que vai do entendimento e da compreensão e de um baita estudo que pode ser feito em cima de uma conta ou de um grupo de contas. Mas a personalização, para mim, é a cereja do bolo em cima de todas essas outras coisas, né? Falando de personalização, vou fazer um sprint aqui sobre alguns aspectos que vale olhar, né, e considerar, né, além do que a gente já está falando aqui, quando a gente fala personalizar, né? Personalizar quanto, né? Então, nessa tela aqui foi mais para representar como que seriam umas contas dentro de um... A gente usa o termo aqui programa, né? Aqui falando um pouco de ABM também, então tem um universo de contas, desse universo respeitando essa visão aqui. Passa aí. Essa visão aqui, algumas contas eu tenho um nível maior de dedicação, outras eu tenho um nível personalizado, só que não tanto quanto essas topo de pirâmide aqui, que são contas que a gente entendeu após definição de CP, dentro do universo de contas, tem características entre elas que sugerem um potencial maior ou menor de retorno. Então, a regra básica é a gente dedicar mais esforços, mais investimento nas contas que têm um potencial de retorno maior. Então, essa é a primeira visão aí, tanto para separar em programas, como eu comentei sobre o slide anterior, que seria um programa específico, talvez um para um ali, já que tinha menos contas, e também no decorrer da jornada, como que serão essas interações, tá? Como que, beleza, chegou na etapa de proposta, cara, quanto tempo eu vou investir nessa proposta dos vendedores, do time, trazer um time de produto para trabalhar junto, sugerir uma POC, eu sugiro POC para todas as contas, ou
eu sugiro coloco só para as contas do ABM estratégico 1 para 1. Né? E tem vários estudos que dá para fazer para entender até onde ir. Né? Basicamente é a relação clássica do CAC com esse potencial de retorno da conta. Né? Então o CAC dessas contas aqui no topo da pirâmide tendem a ser muito maior do que o CAC ali das contas na base. E para quem está menos familiarizado, no topo a gente está falando na casa ali de 10, no máximo, é mais comum a gente ver até 15 contas, né? Mas nas literaturas, às vezes, eles falam dezenas de contas, né? Então, pode passar dessas 15 aí, que é mais comum ver aqui, pelo menos no nosso cenário mais Brasil. Né? No segundo nível aí, na literatura fala centenas de contas, então é comum a gente ver 100, 200 contas. E no último é o que mais se assemelha aí a um trabalho de outbound, mas como a gente está falando aqui bastante, não pode ser frio, né? Então tem algumas características diferentes. Então, só que aí a literatura fala milhares de contas. Esse é o menos comum da gente ver, porque ou está declarado ali que é outbound mesmo, então não é muito claro para o mercado exatamente o que é esse programático. E nem há muita maturidade ainda desenvolvida para executar da forma que deveria, né? Que é basicamente escalar na medida do possível ali um nível de personalização maior de abordagens e de interações em relação ao que seria um outbound da forma que ele é mais praticado aí. Então aqui já é uma visão e nesse nível de profundidade, personalização, tem critérios básicos aqui e uma lista básica aqui de dever de casa que não só vendas, né, não só SDR na hora de abordar, não só o vendedor ali fazendo ou fazendo o discover ou o discover já aprofundando o discover que já foi feito e entregue por marketing num cenário mais ABM, mas é o básico ali de quando eu tenho a primeira interação com a conta, eu tenho um contexto já de tudo que eu poderia ter de informações que não dependesse de ter aquela comunicação. E aí sim complementar, ter um papo já mais alto nível, né, na reunião comercial, sem falar temas básicos, sem ser aquela apresentação básica ali, perder alguns minutos desse tempo precioso de frente com... Quando a gente fala tanto de criação, imagina, agora a gente já está de frente com a conta nomeada, então tem que ser muito bem conduzido assim, esse momento. Bom, então, que o dever de casa, né? Não só, dei mais exemplos aqui na fase de proposta, de reunião comercial, mas antes disso também. E aqui não é ideia passar nos frameworks, até porque são muitos e dá muitas horas de conversa aí para falar sobre isso, mas os frameworks ajudam nisso, né? E não tem o melhor, assim, depende da situação, depende do perfil, em alguns casos até do perfil de quem está conduzindo, né? O que eu costumo dizer é, cara, escolhe um, ou a nível de negócio, ou o vendedor ali fala, cara, você é fiel a esse framework aqui, e todas as minhas conversas vão ser conduzidas com base nesse framework. E vai virar o especialista nisso, vai começar a ficar automático e essa condução vai ficar cada vez mais facilitada. Boa. Então, dado esse sprint aí, a gente entra na parte dos times conversarem, né? E por incrível que pareça, isso acontece bem menos do que poderia, e já que são times da mesma empresa, né, trabalhando, e aí de preferência, né, trabalhando em busca dos mesmos, mesmo resultado ali, time de marketing e vendas em busca de receita, por exemplo. Bom, agora passando um pouquinho para vocês aí, Gabriel, se quiser trazer um pouco da sua percepção sobre essas interações entre times e como que isso pode ajudar a personalizar ainda mais aí esse processo e aumentar a possibilidade aí de converter mais. Legal. Bom, vou tentar ser breve. Acho que o mais importante é estabelecer uma cadência, né, de comunicação entre marketing e vendas, dado que existe o mesmo objetivo, né? E como o Kelmer falou, para mim
o objetivo único de marketing e vendas pode ser receita. Se quiser ser um pouco menos agressivo, pelo menos oportunidade deveria ser esse objetivo, né? E oportunidade, né, assim, a gente pode usar algum framework para entender o que é oportunidade. Tem o Magic, que é um exemplo de framework para oportunidade, é Magic com 2 Ds, caso alguém queira procurar. Mas oportunidade basicamente é uma empresa que tem o problema, que a sua empresa consegue resolver e que existe verba para pagar pela sua solução. E existe uma iniciativa interna para que esse problema seja resolvido, né? Nosso amigo Marcelo Parque fala da iniciativa prioritária, né? Então já existe a iniciativa prioritária ali em curso e existe verba para pagar pela solução. Dado que essa oportunidade ela é criada e aí vendas já está em contato com essa empresa e esses pré-requisitos eles são previstos, você pode colocar isso como o seu, né, uma quantidade de oportunidades como o seu objetivo, né? E aí, marketing e vendas falando semanalmente, diariamente, né, e podem ter cadências aí separadas de uma reunião talvez operacional, uma reunião mais estratégica para olhar para números, mas marketing e vendas precisam estar juntos, olhando para quais são as empresas que a gente está conseguindo criar demanda, e do lado de marketing, e quanto que vendas está conseguindo, de fato, aproveitar essa demanda criada, quanto que vendas está conseguindo prospectar as contas que a gente teve demanda criada, e quanto que vendas está conseguindo aproveitar o que está vindo inbound, né? Dado que outbound e inbound são as duas únicas formas de você capturar a demanda, né? Então, acho que isso de forma bem resumida, eu acho que é o mais importante de olhar, sem falar aí, óbvio, né, de entender o cliente, acho que coisas que são bastante faladas no dia a dia, né, mas acho que do ponto de vista operacional, esse papo entre marketing e vendas a respeito das oportunidades que estão sendo criadas e do que precisa ser feito para mais oportunidades serem criadas, seja via outbound, seja via inbound, precisa acontecer, e precisa acontecer com frequência. Boa. Eu acho que é isso em nível operacional, né? Em nível estratégico, reforçar mesmo esse exercício de construção desse posicionamento, que é esse diferencial, né? E a mensagem, né? Então, no caso, diferencial, posicionamento pode ser tanto em nível de produto quanto em nível de oferta, né? Que é no caso de produto, né? Que pode ser de custo, pode ser de produto, que aí pode ser uma metodologia ou uma tecnologia, né? E pode ser de entrega de serviço, caso fosse uma camada de serviço, acoplado aí a um complemento de nicho ou de marca, né? Então, ter muito bem definido qual é esse posicionamento para aquele grupo de contas, ter a clareza de que todos os touchpoints vão respeitar esse posicionamento, esse diferencial. Por isso que a gente fala que o pitch de vendas começa com marketing, porque vai começar talvez com anúncio, com social ads ali, mas vai se desdobrar dentro de um call, de uma reunião que vai ter, enfim, que vai seguir uma metodologia, um framework. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado. E também ter desenhado minimamente um cenário de metas, né? Que eu acho que o caminho para a construção desse cenário de metas é super importante, e todo mundo tem que entender qual que é o cenário de meta, quais são os objetivos em nível de metas em comum, e eu acho que o caminho para isso é o que você falou, Kelmer, entender um pouco do CAC, né? Porque você consegue ter metas diferentes para contas, para grupo de contas diferentes. Você pode eventualmente trabalhar grupos de CPs diferentes, tendo metas diferentes, porque você está trabalhando complexidades diferentes, mas também possibilidades de retorno diferentes, né? Então, tendo esse cenário, né, cara, esse aqui é um grupo de contas que a gente vai trabalhar, esse aqui é o nosso diferencial, esse aqui é a nossa expectativa para o próximo quarto, para 2 próximos quartos, é esse aqui. E ter isso muito bem alinhado entre time de marketing e vendas, coloca todo mundo no mesmo barco e evita qualquer tipo de rivalidade ou o cenário que o Gabriel descreveu, que vamos, marketing olha para um lado, vendas olha para o outro, para tentar cobrir o máximo de mercado. Cara, isso é um desalinhamento estratégico acima de tudo, né? Porque além disso ser um desserviço para a operação no geral, cara, é uma receita pronta para uma rivalidade
entre marketing e vendas, né? Tipo, não, a venda está conseguindo, o marketing não está, né? Ou vice-versa. Então, eu acho que o desafio estratégico é um pouco desse, assim, colocar todo mundo na mesma linha, no mesmo patamar, e o desafio operacional, como o Gabriel bem colocou aí, é esse da rotina mesmo, dentre esses detalhes. Excelente. E aproveitando que vocês citaram aí nosso amigo Marcelo Park, nada melhor que usar um framework bom é usar um framework bom de um amigo nosso, né? Então, salve aí pro Park, para quem não conhece, tá com o nome dele aí no slide, é só pesquisar. Cara, isso aqui, quando a gente trocou essa ideia, ele me apresentou pessoalmente e foi engraçado que depois disso eu comecei. É o que a gente já sabe, só que sintetizado de uma forma muito boa, né? Depois disso, no meio de algumas reuniões, eu falo, nossa, era aquele item lá, que é o que eu tenho que resolver agora e não posso deixar essa ponta solta, porque senão esse prospect aí, essa conta, esse cara decisor, influenciador, ele vai sumir por dúvida. Ele vai sumir por segurança baixa sobre o fit da nossa solução com a dor dele. Então, fechando esse ciclo aqui, comecei a perceber que os negócios fechavam, tendem mais a fechar, né? Acho que dá um impacto ali na taxa de conversão. Inclusive, um deles que eu lembro que eu tive essa lembrança aqui desse framework algumas vezes foi um que fechou. Então já tem um case de sucesso aí, vou mandar uma comissão pro Parque lá. Justo. Como que é a experiência prática de vocês nesse ponto aqui? Esse aqui é o último, então se alguém tiver alguma pergunta aí, pode mandar para a gente finalizar. Eu já ouvi Não o sei se Parque eu falar deveria sobre ter isso várias vezes. introduzido melhor também, mas se Não, vocês puderem, pode já. Não, acho que a gente acabou já falando um pouco disso, né? Então, a gente falou, por exemplo, do gatilho evento, né? Uma coisa que a gente não controla qual é o gatilho necessariamente, né? A gente pode, às vezes, ter algum tipo de conteúdo, algum tipo de evento que a gente cria do ponto de vista de comunicação, que pode gerar esse gatilho, mas eu acho que a maior parte das vezes o gatilho é interno. Ou pode ser externo também, você pode ter, sei lá, a LGPD criou o gatilho externo para um monte de empresa contratar advogado especializado em LGPD e refazer políticas internas, etc. e tal, né? Então, tem gatilhos externos também, mas dificilmente, na minha opinião, a sua empresa, né, a empresa de quem está assistindo a gente, vai ser o gatilho externo para que uma outra empresa compre alguma coisa, para que uma outra empresa entre no mercado, né? Maior parte das vezes vai ser um gatilho interno ou externo do ponto de vista macro, né? E para que essa iniciativa prioritária seja criada, o budget ou tem ou não tem, né? E, aliás, preço nunca é uma objeção em uma compra B2B. E aí Motivo de aqui, perda, né? assim, se não tem budget, é porque não é prioritário bastante, né? Se não tem budget, é porque a sua solução não aparentemente tem valor o bastante para que esse budget exista, né? Pô, hoje acontece uma crise de marca, né? Acho que o Davi caiu aqui. Se hoje acontece uma crise de marca, chega, por exemplo, a crise que aconteceu na Americanas, pô, os caras tinham ou não tinham budget para advogado, para defender os caras do tanto de processo que eles devem ter levado? Cara, você dá um jeito, porque é prioritário, não tem outra coisa que você vai fazer a não ser aquilo, né? Então, enfim, acho que tem várias coisas aí, daria para ter um papo só sobre essa flor aí do parque. Flor é boa. Eu particularmente, como não venho de vendas, né? Então, para mim, eu começo a ver isso um pouco mais de cuidado agora. Eu venho estudando aí para complementar mais um framework aí para a galera. Eu acho que tem um framework da Winning by Design que eu gosto bastante. Eu acho que tem muitas similaridades aí com isso, que é o Spiced, né? Mas aí tem um ponto de talvez assim, de atenção, que é ali o EC, né? Que é o evento crítico do Spiced, Critical Event, CE no caso. Né, que a ideia é por que você deveria comprar agora, tentar identificar, né, por que você deveria comprar agora, para quando que você quer iniciar o projeto, né, e o que acontece se você não iniciar o projeto nessa data que você está falando. O que acontece para você,
como profissional e o que acontece para a empresa, caso a empresa não inicie. Então, eles partem muito do pressuposto que quando você tem essas informações muito claras, você consegue ter um argumento muito forte para acelerar o processo de vendas, né? Então, e o D no final do C, o C SPICED, né? Situation, Pain, Impact, Critical Event, e o D de Decision justamente para você compor aí quais são os elementos. É um desdobramento todos esses frameworks, mas eu acho que eles pegam bem nessa parte do evento crítico, nessa parte da iniciativa prioritária, e a consequência, eu gosto da ideia da consequência em nível da pessoa também, uma coisa meio job to be done, sabe? Acho que você jogar com a pessoa que está negociando também é bacana, mas eu acho que em nível prático mesmo, eu tenho que me debruçar um pouco mais, porque não sou vendedor, sou marqueteiro, mas é isso. Mas eu tô tentando entender um pouquinho aí a psicologia humana pro negócio. Boa, um marqueteiro aí com potencial para ser um bom vendedor, hein? Você tem que acreditar no seu produto. Cara, mas eu ia falar, Davi, uma das coisas que você mais faz hoje em dia é vender, né, cara? Então, Cara, pior acho que que você precisa mudar um pouco dessa concepção. Que nem quando, ano passado, quando a gente fez o lançamento do nosso curso, que, aliás, para quem se interessa em marketing B2B, de qualidade, temos um curso do B2B Insiders. Entrem no site b2binsiders.com.br, procurem lá o curso do B2B Insiders. Quando a gente lançou aquele curso, eu conversei com alguém e a pessoa falou, não, porque você que é empreendedor? Eu falei, não sou empreendedor, eu trabalho na Incogni, etc e tal. Mas você não tem um curso? Eu falei, tem um curso. Você tem um CNPJ que fatura e que você recebe dinheiro? Eu falei, sim, então você é empreendedor. Então, aí eu olhei e falei, pode ser, né? Acho que eu me identifico hoje em dia um pouco mais como empreendedor, e o Davi acho que precisa se identificar um pouco mais como vendedor, porque você vende bem. Mas como um bom marqueteiro... do que vendedores com cargo de vendedor no LinkedIn. Mas esse é o problema. Como um bom marqueteiro, meu marketing é ser marqueteiro e não ser vendedor. Entendeu? Tipo, eu não quero ser... Ou melhor, como bom vendedor, o meu melhor marketing é ser marqueteiro e não ser vendedor. Boa. Ficou confuso, mas essa frase é boa. Depois dá para colocar no LinkedIn. E fazer um corte só disso aí e te mandar para você postar. E embaixo eu puxo o CTA já, né? E você quer aprender a fazer frases assim? Pega o cupom de desconto. E nos 47 aqui, da prorrogação do segundo tempo, o Igor fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Vou fazer essa aqui para o Gabriel aqui. Escolhi no sorteio aqui, aleatório mental. Não sei se já falaram, mas quais técnicas vocês usam para melhorar a retenção de clientes B2B? Boa. Não falamos sobre retenção. Eu acho que é o que a gente menos fala, para falar bem a verdade. A gente fala bem mais de aquisição. Mas, né, o que eu vejo como retenção? Acho que tem várias formas, acho que depende um pouco da categoria, primeira coisa, né? Se você estiver falando, por exemplo, de SaaS, eu acho que é um caminho, né? Vai pelo caminho mais do produto mesmo e de usabilidade do produto e acompanhamento de dados e métricas de quanto que o produto está sendo usado, e aí vão ter várias métricas diferentes que vão mostrar não só se a pessoa está satisfeita, mas se ela está deixando de usar o produto, né? Mas eu acho que a primeira coisa é identificar qual que é a situação do cliente, né? E identificar qual a situação do cliente começa por exemplo, se você tem um cliente, esse cliente está em silêncio. Você não ouve falar do cliente, cara, das duas uma, ou está tudo tão bem que ele está lá usando o seu produto, usando o seu serviço, e de uma forma muito tão boa que ele nem precisa conversar com você, que pode ser o caso, ou então ele não está vendo valor, né? Então acho que você precisa ter certeza de que você está gerando valor. E eu acho que esse é o ponto principal para você conseguir reter. Você precisa saber se você está gerando valor. E aí eu acho que você conseguir identificar quais são os pontos ao longo de toda essa jornada do cliente com você, em que você gera valor e você garantir que esse cliente ele tá obtendo esse valor e que ele está satisfeito com esse valor, e no final obter valor tem a ver com o que você gera de expectativa e se essa expectativa está sendo atendida, né?
Então, acho que é identificar se essa expectativa está sendo atendida ou até superada para que o cliente queira ficar com você. E você pode fazer isso desde, assim, papo mega informal, né? Tipo, pô, tem lá o vendedor que tem o contato do dia a dia, ou o CS da conta que tem o contato do dia a dia com o contato, aí você, com a pessoa lá do dia a dia. Você pode talvez ter uma pessoa mais sênior falando com uma outra pessoa mais sênior, mas e aí, como que estão as coisas? Né? Que a gente tá, que mais que a gente pode fazer por vocês? Como que tá indo? E acho que esse contato, eu iria por esse caminho, tá? Ao invés de fazer uma coisa mega ultra elaborada, para entender se o valor está sendo gerado, né? E aí você tem várias outras formas de pensar, mas acho que a primeira coisa é identificar se o valor está sendo gerado ou não. Boa. Isso Igor, me vem em mente o... pode falar aí, depois eu não, só um finalizo. complemento, cara, simplista enfim, da Uniby Design, que eu gosto bastante, que cara, receita recorrente é igual a impacto recorrente. Então, se a retenção, né, no caso, leia-se receita recorrente, né, ou seja resell, retenção, recompra, upsell, cross-sell. E aí, no próprio framework de vendas deles, antes lá do Critical Event que eu estava falando, vinha um I de impacto, que é para você justamente identificar qual é o impacto na etapa de vendas, para que depois você garanta esse impacto na etapa do pós-venda. E existe um desafio de CS, que é esse impacto ele tem que estar sendo constantemente mostrado, e não somente você tem que estar proporcionando esse impacto, você tem que estar mostrando o que você está proporcionando. É isso que vai fazer com que ele sempre lembre que ele está recebendo impacto, e a lógica é um pouco essa. Eu acho simples, mas eu acho muito boa. Receita recorrente é igual a impacto recorrente. Se não tem essa percepção clara para o comprador, talvez ele vai te herniar. Boa, muito bom. Minha experiência prática com isso, né, e no caso da Boa é um serviço, é high ticket, é high touch também, né, então a gente tem contato diário com o cliente, então isso tem que ser percebido, assim, por quem está responsável pela conta. Mas além disso, né, dessa análise, inclusive, qualitativa, a gente também faz uma pesquisa que é o NPS, é a pergunta do NPS, o que diferencia é que a gente faz uma frequência muito maior. Porque o projeto de um mês para o outro, ele realmente pode variar de uma satisfação para uma insatisfação, depois satisfação de novo. E aqui depende muito do resultado também que a gente está gerando. Então, a gente olha para o NPS e aí o NPS, o cliente já está ali escrevendo se ele está insatisfeito, ele já está insatisfeito, né? Então a gente busca olhar também, antes disso, para o resultado. Aí todos os nossos clientes a gente tem uma meta compartilhada com eles, e aí a gente olha o nível de atingimento da meta, para a gente tentar, né, estar um passo à frente. Eu já bati muito na tecla, né? Cara, às vezes o cliente está insatisfeito por alguns aspectos, mas a gente está gerando resultado. Putz, é um cenário bem melhor do que se ele está mais ou menos satisfeito e a gente não está gerando resultado, né? Então, resultado em primeiro lugar, e aí tem muitas questões envolvidas aí também, por ser um serviço e por ser high touch. Mas complementando mesmo, acho que a gente finalizar aqui com a última pergunta do Matheus Barros, essa eu vou fazer para o Davi aí. Vou fazer valer aqui meu papel de host e as perguntas eu mando para os convidados, né? Principalmente se for difícil. Mas, Davi, para finalizar aí. Que engraçado. Porra. A tecnologia tá me sacaneando. Você quer que eu leia aqui ou já está aparecendo na tela aí para você? Não, está aparecendo, né? Venda de tecnologia para transportadores e embarcadores. Cara, eu acho que, assim, né? O primeiro ponto é identificar exatamente qual é o seu ICP, você já tem essa identificação do seu ICP, dimensionar o mercado e saber onde eles estão. Como é que você consegue impactar eles, né? Se essa galera está no LinkedIn, a tua vida é bem mais fácil. Talvez não esteja, né? Então, assim, acho que o ponto é, caso essa galera não esteja no LinkedIn, onde que eles vão estar, né? E aí pode ser que no cenário digital, né, cara, talvez eles não usem nem redes sociais, então, assim, tem algum tipo de evento, tem alguma coisa. Então, acho que o primeiro ponto é você exatamente identificar onde essa galera está, né? Onde seu ICP está, né? E como ter acesso aos dados do seu ICP. Né? Então, acho que esse é o primeiro desafio em nível estratégico. E desafio em nível de geração de demanda, né, trazendo ali para os 3 pilares de aquisição, né, criação, captura e conversão,
Uma vez que você saiba onde que eles estão, né, quais são as ações de criação de demanda que você pode trabalhar? Pô, eles ouvem podcast? Não, então, podcast não é uma boa mídia para mim. Né, eles acessam e-mail? Então, newsletter não é. Tem algum tipo de evento? Tem algum tipo de associação dentro do meio que, porventura, pode ter algum tipo de comunicação? Então, é tentar identificar quais são as estratégias de criação de demanda, ou seja, como que você consegue aumentar o seu awareness, ou seja, sua consciência para esse grupo de pessoas, para esse grupo de contas. Né? A lógica ela é simples, porque eu acho que assim, talvez o desenvolvimento tático às vezes fique um pouco complicado, mas a lógica ela tem que ser simples. É identificar o grupo de contas, impactar vezes suficiente para que eles saibam que você existe e, eventualmente, eles começarem a te considerar quando eles tiverem algum tipo de dor. Né? Então, eu acho que eu não entendo muito bem desse nicho, mas pela pergunta, me parece ser um nicho complicado em nível de atingimento dessas pessoas. Então, por exemplo, vou trazer aqui um exemplo de um agro que não é o agro clássico, assim, do cara que está no computador executivo, era o agro do cara que estava lá no campo. Então, assim, qual foi a solução escolhida no momento ali? A mentalidade foi, cara, WhatsApp first. Então, assim, a gente tem que fazer o que seja lá o que for para colocar isso, para entrar no WhatsApp desse cara, porque é onde a atenção dele está, entendeu? Então, a gente vai colocar, enfim, foram feitas várias ações, né? Inclusive ações de talvez até, não sei se depois chegou a ter ações de fato de chegar e ir no campo, mas o ponto era, cara, onde é que a atenção dessa pessoa está? Né? Mesma coisa no seu caso, entendeu? Entender onde é que a atenção dele está e ir para cima. Quando a gente fala do cenário B2B de tecnologia, a gente fala de um lugar confortável, né? Porque está todo mundo no computador e a atenção de todo mundo está aqui. Né? Então acaba sendo mais fácil. Eu acho que talvez o desafio seja por aí que você esteja enfrentando. A partir daí, cara, é isso. É awareness, consideração, trazer para uma conversa, se for uma conversa mesmo, fazer uma visita, se for de fazer uma visita, e respeitar um pouquinho aí o padrão de comportamento do nicho. Mas, cara, criar demanda, capturar demanda, eventualmente converter demanda. Isso não muda, isso é universal. E também não muda o fato de que você precisa se diferenciar e de que esses pontos de contato precisam ter uma mensagem coerente uns entre os outros. Então, esses pontos, tudo que a gente falou até agora é completamente válido. Acho que tem o que o Davi falou, que é esse ponto tático que varia bastante e pode representar dificuldade em alguns nichos mesmo. Excelente. Foi bom que eu pensei, pô, agora uma pergunta específica para um nicho aqui, no final a galera vai tudo sair, né? Mas a resposta ela serve para todos os nichos, né? É simplesmente. Estrategicamente falando, sim. Taticamente, talvez não. Mas a estratégia não muda, o conceito é o mesmo. Exato. Bom, então, finalizando aqui, pô, agradeço muito quem ficou até agora. Acho que a audiência ficou bem estável aqui, do início ao fim. Então, que bom, né? Esses 20 minutos de bônus aqui parece que foram bem aproveitados aí. Pô, Gabriel, Davi, cara, obrigado, né? Finalmente saiu nossa primeira aí, depois de mais de um ano aí de contato, de trocas. Que bom que agora a gente pôde compartilhar juntos aí, né? Complementar, mostrar como que nossa visão se complementa também. Né? Dá vontade de falar mais um monte aqui só nessa pergunta e baseado nessas respostas de vocês, eu quis explorar outros canais, tá um pouco no LinkedIn, vamos descobrir onde que essa galera tá e tal, mas enfim, vamos me segurar aqui. Já fica aqui uma deixa para um próximo bate-papo, quem sabe. E tá aí para vocês finalizarem, fiquem à vontade. Bom, queria agradecer. Eu só queria agradecer, acho que foi ótimo o papo. Acho que tem muito. É isso, acho que cada coisa que a gente falou tem uma avenida aí para ser explorada. É um assunto que, putz, é apaixonante, pelo menos para mim. Tenho certeza que para vocês dois também. E assim, sigam B2B Insiders, escutem nosso podcast. A gente tem um podcast do B2B Insiders no Spotify, Apple, todos os canais aí de podcast. Se fizer sentido dar uma olhada no curso, também entrem lá no site do b2binsiders.com.br e aí, enfim, a gente está aí disponível para estar em contato com vocês também no LinkedIn. Boa. Cara, obrigado a todo mundo aí que enfim, participou, que ficou até o final. Valeu, Kelmer, pelo convite, brigadão mesmo. Eu acho que é isso, a gente está todo mundo no mesmo barco, a gente aqui, nós três e todo mundo que está assistindo.
Eu acho que o B2B ele tem muita coisa para ser feita ainda. Eu acho que a gente está num bom momento. As coisas estão ficando mais claras, eu acho, para a gente cada vez mais. Então, estendo aí o convite do Gabriel, siga a gente no LinkedIn, siga lá a gente no nosso podcast. Quem quiser aprender mais, a gente tem um curso que a gente ensina essa metodologia toda que a gente explicou aqui. Mas eu acho que, né, fora o pitch, já que eu não sou vendedor, eu acho que o importante é isso aí, a iniciativa de compartilhar, e quanto a isso aí, parabéns aí ao Kelmer e a equipe boa pelo webinar. Boa, e aproveitando que falamos de podcast aí, em breve, o pessoal aí do mundo B2B, marqueteiro, vai ter mais um para acompanhar, que vai ser o podcast da Bowie. O primeiro já foi gravado aí com o Luiz Piovesana, só um dos caras que eu mais gosto aí no nosso meio, já entregou muito resultado, foi um dos pioneiros aí nessa jornada ABM aí, que o mundo está ainda descobrindo, ele estava lá no começo, então foi uma oportunidade bem legal trocar com ele, a gente vai compartilhar com o mundo aí também, então em breve, primeiro episódio aí do podcast Bowie, e para quem tá na liderança já, a gente tem um outro formato aqui de bate-papo mais fechado, mais de compartilhamento aqui de dores e boas práticas e muita troca mesmo entre muitos líderes aqui de empresas muito boas, que é o nosso grupo aí que a gente nomeou como GTM Leaders. E se você é líder de marketing ou vendas, me chama aqui que a gente troca uma ideia e quem sabe você não pode participar desse grupo também, que tem muita coisa boa ali também. Um dos membros é o Luiz Piovesano, inclusive, e tem muita gente boa além dele lá. Marcelo Parque também. Então, fica o convite aí para a gente bater um papo e avaliar essa participação. E no mais, sigam-nos e em breve mais conteúdos aí, mais gente boa como o Gabriel, como o Davi, para a gente trocar aí e cada vez mais em alto nível aí, né? Porque aqui eu já aprendi um pouco mais com vocês, então nos próximos eu consigo entregar ainda mais conteúdo e é isso aí. Continuamos evoluindo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Davi. Obrigado a todos que acompanharam aí. E um abraço para vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado aí. Pessoal. Até mais.